Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu tô aqui para contar mais um relato sobrenatural. Se você já gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se você tem um relato que queira estar compartilhando, envia por e-mail que vai estar aqui na descrição. Bora lá pro relato? Maldição de família. Algo espiritual que vou relatar aconteceu comigo e a minha família e que me fez virar pesquisador do paranormal e tudo que engloba esse tema. Quando eu era pequeno, eu me lembro de, juntamente com tudo de paranormal que acontecia, eu passei por coisas estranhas na esfera real da vida. Eu nem sei direito como explicar. As pessoas me olhavam muitas vezes com cara de nojo, me conhecendo ou não. E quando não era a cara de nojo, era uma cara de rejeição ou de dó, pena. Sabe, quando uma pessoa dá oi para você, mas se afasta, ou pega o filho dela e sai de perto? Era desse jeito. Não tinha a ver com o paranormal diretamente falando, mas acontecia ao mesmo tempo, só que em situações diferentes, ou seja, aconteciam intercaladamente na minha vida, e assim ia a vida. Eu, mesmo tendo experiências com o paranormal, jamais liguei as coisas. No meio de tudo isso, tinham duas coisas muito estranhas que eu liguei muito tempo depois, ou achei que poderiam ter relação. Deu aquela caída de ficha, sabe? Meu pai e minha mãe jamais contaram isso pra gente. Eu e minhas irmãs fomos sabendo disso aos poucos, depois de mais velhos. Eles não queriam preocupar a gente, colocar medo, já sabiam e já bastavam os problemas. Mas, continuando as duas coisas que aconteciam, era que o meu pai sempre dizia que a maldição acabava depois de 5 gerações, se não conseguir tirar antes elas. E o outro dado interessante era que o meu pai, quando fazia exorcismos, ele era muito bem sucedido, mas a gente era assombrado com vários fenômenos paranormais. Essas duas coisas me deixavam meio inquieto. Meu pai tirou isso das gerações do versículo bíblico seguinte, Êxodo 25, onde é dito que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que me incomodava nisso era que, mesmo sem falar nada, explicando exatamente, ele volta e meia repetia sobre. E depois, quando eu comecei a notar o paranormal, algo que me incomodava e me fazia pensar era que o meu pai conseguia ajudar os outros com exorcismos, mas na nossa casa sempre tínhamos problemas com o sobrenatural. Com tudo isso acontecendo junto e eu crescendo, em algum momento ouvimos a seguinte história da minha família. Meus bisavós, por parte de pai, eram muito ruins, ruins mesmo. Não ajudavam a ninguém, maldiziam todo mundo, não ajudavam o próprio sangue, deixavam morrer ou passar fome quem quer que fosse, e tinham muito dinheiro. Deixaram os filhos à própria míngua, jogados ao mundo. Meu avô, que era filho deles, jamais teve paz, morreu bêbado e louco. Os irmãos e irmãs dele também eram todos com problemas graves e morreram mais ou menos como meu avô. Tinha uma história desses meus bisavós que falava o seguinte, que eles tinham muitos pés de frutas dentro da casa deles, no quintal.
e que de fora da casa dava para ver algumas pessoas passando por lá e que pediam frutas a eles, mas eles não davam. Deixavam cair do pé, apodrecer, mas não davam para ninguém e ainda ameaçavam. Como o muro era baixo, se alguém entrasse para pegar, poderia levar bala. Meus tios já me contaram, chorando, que quando eles iam à casa deles, quando pequenos, escondiam todas as bolachas, doces, comidas, para não dar para eles, mesmo estando com fome. Porque minha avó teve que criar eles sozinha, já que o meu avô, como eu disse, vivia bêbado e louco. Quase não ficava em casa e quando ficava em casa, batia, ofendia, comia comida boa na frente deles e os meus tios crianças com vontade vendo tudo isso. Meu pai, quando meu avô ficou muito mal de saúde, numa cadeira de rodas, foi o único filho que ia lá dar banho nele. Meu pai sempre foi um homem bom, é o meu exemplo. Enfim, um dia, quando meu pai já tinha morrido, era perto do Natal. Eu sentei com a minha mãe e desabafei. Expliquei para ela que eu achava estranho, que eu me sentia um lixo de gente, como um demônio, que as pessoas tinham nojo de mim e os outros sentimentos que já citei acima. Minha mãe chorou muito e me explicou que o meu pai sentia a mesma coisa, mas que eles não queriam falar para nós porque era algo muito pesado. Não queriam atrapalhar a minha vida e das minhas irmãs. E explicou que eles achavam que os velhos, os meus bisavós, deveriam ter feito algo muito ruim, algum ritual talvez, alguma maldade sem fim, sei lá, que acabou com a família inteira e deixou essa maldição, e que por isso meu pai sempre falava que no máximo em 5 gerações estaríamos livres. Aí tudo fez sentido. Ou pesou como uma probabilidade muito grande de ser por isso que tivemos tantos problemas espirituais, que mesmo indo na igreja e tentando fazer coisas de forma correta, as coisas não andavam. Depois eu orei muito, muito mesmo, para que Deus livre meus filhos de terem problemas por conta desses 2 seres humanos que eu nem conheci. Pior que a minha tia dizia que tinha algo interessante sobre esses meus bisavós. Dizem que apesar de tudo, eles dois se amavam muito e morreram meio que juntos, com datas muito próximas um do outro. Questão de dias. Fui ver a foto deles num cemitério, visitar o túmulo uma vez, e pensa numa cara de gente ruim do cão, principalmente ela, a velha. Que cara de pessoa ruim e que até poderia estar sendo influenciada por algo ruim, sei lá. Quando olho a foto dele, penso que ele amava tanto ela que era ruim junto com ela por amor e deixava tudo de lado. Sei lá, a impressão que me passava era essa. Bom, depois que eu orei muito, pedi demais para quebrar a maldição, parei de sentir tudo isso. Mais de um ano que eu não vejo nada sobrenatural mais. Minha vida foi inteiramente ao redor do paranormal. Então, essa é a possibilidade do porquê eu e a minha família sempre vimos tantos fenômenos paranormais. E até hoje tenho primos com problemas, tios. No fim, eu tive sorte, porque o meu pai sempre foi um homem bom e tentou quebrar o ciclo de todas as formas. Última coisa que eu me lembro, que esqueci de falar lá no início, meu pai e minha mãe sempre oravam para que os filhos nascessem sem a maldição e com saúde. Fizeram o melhor que podiam,
Será que foi isso? Será que a maldição existe mesmo? Pode ser, existe uma grande chance. Olha, interessante. Essa questão de maldição, coisa hereditária é complicado, né? Mas eu acredito que com a mudança de pensamento, com a mudança de crença, com orações, você pode construir o seu futuro. Você não precisa depender do que foi. E isso, não é só questão de maldição, que nem aconteceu nesse relato aqui. Nós nos apegamos nas crenças familiares, e isso vai passando de geração por geração. Nós pegamos coisas das nossas mães, avós, bisavós, tanto no feminino quanto no masculino. Isso vai trazendo para a gente, pro nosso futuro. Nós ficamos apegadas a essas coisas, a essas limitações, a essas crenças limitantes. E tudo tá aqui, ó. Tudo nós podemos mudar. A partir do momento que a gente muda aquela chavinha, tudo se torna diferente. E é isso. Se você gostou do relato, se tem um relato que queira estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar aqui na descrição. Já deixa seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!